É, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado mais com reverência, você fique à vontade. Mas abra a sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 62. Deus tem falado comigo, né, nesses últimos meses ou semanas sobre a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico. E eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu espírito. Esdras, capítulo 2, versículo 62, diz assim: Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Só até aí, vamos orar? Senhor, nós te pedimos que nessa hora sobre nós seja derramada a tua unção, Senhor. A unção que abre o nosso entendimento, a unção que quebra todas as cadeias. Que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e de se movimentar aqui nessa noite. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por tudo aquilo, ó Pai, que fizemos e que desagrada o teu espírito e que impede o fluir da tua palavra, que aqui, a partir do perdão, Senhor, do nosso arrependimento, o teu espírito tenha liberdade total, Senhor, para falar, para se movimentar, para curar vidas, para transformar situações, para salvar almas. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi proposto pelo céu para que aconteça aqui nessa noite, de fato aconteça, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha a soberania e o domínio sobre essa reunião, sobre esse lugar, sobre o culto dessa noite. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Bem, para a gente começar a nossa meditação, eu tenho esse costume, sabe, de fazer uma análise do contexto para a gente poder entender tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso espírito dentro do texto, dentro da passagem escolhida. A gente precisa lembrar que durante muito tempo Deus alertou a Judá sobre a comunhão que eles precisariam, eles deveriam desenvolver com a presença de Deus, sobre a verdadeira adoração, sobre o cuidado com a idolatria a outros deuses, sobre o cuidado, sobre a observação acerca da desobediência ao Senhor. A gente sabe muito bem que depois da morte de Salomão, Roboão ele assume o reinado de Israel e depois que Roboão assume o reinado, ele pesa a mão sobre o povo no tocante a impostos, a cobrança de taxas, e isso revolta a nação de Israel, que já vinha debaixo desse aumento de impostos enquanto Salomão era o rei. Só que em Roboão vem uma rebelião, é o estupim, e a nação de Israel é dividida em duas partes. Aí a gente tem o reino do norte, com a capital em Samaria, Jeroboão é o primeiro governador, e a gente tem o reino do sul, com a capital em Jerusalém, também conhecido como reino de Judá, né, com Roboão seguindo como o seu rei. Esse texto aqui fala sobre Judá, fala sobre o reino do sul, fala sobre a descendência de Davi sentada no trono. Antes do cativeiro babilônico, antes de o povo de Jerusalém, antes de Judá ser levada cativa à Babilônia, o reino do norte já tinha caído diante dos assírios. Então é só para a gente poder entender mais ou menos o contexto e a gente saber com quem a Bíblia está falando, com quem Deus está tratando aqui nesse momento. Então a gente está falando sobre Judá, a gente está falando sobre o reino do sul. Reino esse que foi alertado quanto ao seu real envolvimento com a presença do Senhor. Era Deus sacudindo e dizendo, olha, aconteceu com o reino do norte, vai acontecer com vocês também. A gente tem, por exemplo, Jeremias como um dos grandes profetas que se levantam para tentar sacudir o povo, para tentar evitar que o povo caia nesse erro. Por exemplo, Jeremias capítulo 25, versículo 3, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para a gente
ganhando tempo, diz assim: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Então, a primeira aplicação prática que a gente precisa dar é que, quando Deus fala, precisamos obedecer. Quando Deus fala, independentemente de conflitar com os nossos interesses pessoais, precisamos obedecer. E obedecer é muito melhor do que sacrificar. Não adianta você tentar maquiar a tua desobediência, como fez Saul. Saul desobedeceu ao Senhor. Ele carregou consigo despojos de uma guerra que Deus queria que ele destruísse tudo. E aí, quando ele é confrontado por Samuel, o que você trouxe esses despojos? Ele dá uma desculpa, eu trouxe para sacrificar para o Senhor. E aí a gente tem, então, de Samuel aquela frase bem famosa: será que o obedecer não é melhor do que o sacrificar? Que às vezes a gente quer dar uma maquiada na nossa desobediência, a gente quer dizer por quê que a gente está desobedecendo. Você precisa entender que antes da palavra chegar na tua boca, Deus já sabe aquilo que você vai falar. Ele conhece o teu coração. E ele sabe quando você está desobedecendo, e ele sabe quando você está sacrificando de maneira sincera. Quantos estão entendendo? Digam amém. Bem, então, o confronto e o alerta, ele vem sendo dado a Judá já há algum tempo. Até que chega um momento em que eles são levados cativos. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele conquista Jerusalém, destrói o templo, e ele leva cativo para a Babilônia a tribo de Judá, leva cativo para a Babilônia os homens do reino do sul. E aí, dentro do reino de Judá, o povo começa a buscar por profecias que vão atender às suas conveniências, que é um outro problema. E é uma outra aplicação prática que eu quero que você dê aí. Tome cuidado para você não só receber aquilo que te agrada. A gente está vivendo dias onde os pastores, se não vigiarem, estão se tornando gurus. Há um tempo atrás, as pessoas, jogadores de futebol, atores, empresários, gente de posses, quando queria ouvir alguma coisa do sobrenatural, alguma coisa que desse a eles um norte, procuravam uma cartomante, procuravam, feiticeiros. Agora estão procurando pastores. E estão procurando pastores não só porque, em alguns casos, eu creio nisso, tem temor. Não. Tem muita gente procurando pastor porque está achando que o pastor é a bola da vez, é o que está na moda, é aquele que tem a resposta. A cartomante está errando, o pastor está acertando mais. E aí, nessa hora, infelizmente, eu tenho visto dentro das igrejas pastores se vendendo e entrando por um caminho de Balaão. Quando a gente lê sobre Balaão, sobre Balaque, você conhece essa igreja aqui, estuda a palavra do Senhor, né? Balaque era um rei e ele contrata Balaão para profetizar contra Israel. O povo de Israel vinha e eles tinham medo dessa chegada do povo de Israel, então Balaque contrata o profeta da vez para que o profeta então se levantasse contra o povo de Deus. E quando você lê o texto ali do livro de Números, você vai ver que Balaão ouvia o Senhor com S maiúsculo. Ou seja, Balaão não era um profeta do diabo. Balaão era um profeta do Senhor. Pastor, mas ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus e ele aceitou, ele recebeu dinheiro. Porque não precisa ser do diabo para ser enganado pelo diabo. Às vezes, sendo de Deus, somos enganados pelo diabo. Às vezes, sendo de Deus, nos vendemos, porque, afinal de contas, nos parece até uma bênção alguém chegando e financiando o nosso ministério. Só que financia o nosso ministério querendo que a gente fale aquilo que elas querem ouvir. Aí compram a profecia, dominam um culto. A gente não percebe, mas a gente acaba se tornando uma marionete na mão dessa pessoa, por dinheiro. Balaão, um profeta do Senhor, se vendeu por dinheiro. Aí você conhece aquela história. A mula vê o anjo do Senhor, mas Balaão não vê.
A mula lança Balaão contra um muro para impedir ele de continuar se vendendo, mas Balaão não vê. A Bíblia diz que Balaão dá uma surra na mula, porque não entende porque que a mula, que sempre foi obediente, agora estava se revoltando. Aí Deus abre a boca da mula. Imagine essa cena. A mula falando para Balaão que ele estava indo pelo caminho errado. E aí lá na frente, quando ele tenta abrir a boca para amaldiçoar, da boca dele só sai a bênção. Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Mas dentro da mesma visão, ninguém pode abençoar quem Deus amaldiçoou. Ou seja, pastor, pastores, profetas, seja quem for, só pode falar aquilo que Deus manda falar. Porque se não falar o que Deus está mandando falar, uma hora vai aparecer uma mula para jogar ele contra o muro. Vai confundir o pensamento dele. Bem, mas isso aí é papo para um outro dia. O fato é que dentro do cativeiro babilônico apareceram falsos profetas. Apareceram falsos profetas para dizerem assim: o cativeiro vai acabar e vai acabar rápido. Daqui a pouco acaba. Acaba rápido. Tem uma passagem, sabe, que é muito conhecida, capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, que diz assim: eu, Senhor, é quem sei. Que pensamentos têm a vosso respeito? Pensamentos de paz e não de morte. A gente pensa, porque, sabe, queridos, mesmo a gente tendo o exemplar da Bíblia inteiro, a gente ainda tem a velha prática da caixinha de promessa. A gente lê o capítulo e a gente pensa aquilo que nos interessa. Certo? Então eu pego esse versículo e digo: quem sabe da minha vida é o Senhor. Ninguém pode apontar o dedo e determinar o meu destino a não ser o Senhor. Invejoso, não adianta você falar alguma coisa sobre a minha vida, quem sabe da minha vida é o Senhor. Ok, há uma verdade bíblica nisso, mas o contexto desse texto não é esse. O contexto desse texto é Deus dizendo para o povo parar de dar ouvido a falsos profetas que estavam liberando palavras que amassageavam o ego do povo no cativeiro. Porque a palavra desses falsos profetas era que o cativeiro ia acabar rápido. E aí, é exatamente no capítulo 29 que Jeremias se levanta dizendo: o cativeiro vai durar 70 anos. Não vai acabar rápido, não. Ó, construam casa, se casem, tenham filhos, plantem, porque eu, o Senhor, é quem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Era Deus dizendo assim: tem muita gente dizendo que vai ser fácil, mas quem sabe sou eu. Vai ser difícil. Então entenda. Ser crente é um desafio. E se o que temos ouvido fala de um evangelho de facilidade, temos ouvido uma mensagem distorcida. Precisamos entender que o evangelho de Cristo é renúncia. Caramba, o pastor Pedro convidou o pastor Samuel para vir aqui para dar esse balde de água fria na gente no último dia da nossa festa. Só estou na intro. Na verdade, eu estava contando ainda para a banda entrar. A banda nem entrou. Ainda vai começar a entrar. O fato é que dura 70 anos. Só que se Deus está dizendo que vai durar 70 anos, ninguém vai botar nenhum ano a mais. Da mesma maneira que quem manda na tua vida é o Senhor, em relação a uma facilidade que talvez estejam apresentando para vocês e que não é da vontade dele, ele também manda em relação a qualquer retardo na tua vitória e no milagre de Deus que alguém queira impor sobre a tua vida. Se ele está dizendo que vai ser semana que vem, vai ser semana que vem. Ah, alguém diz, não, ano que vem. Não, vai ser na data prescrita pelo Senhor. Olha para o teu irmão do seu lado e diga assim: Deus não perde o horário. O fato é que o povo sai do cativeiro babilônico, 70 anos depois, e sai de uma maneira espetacular. Pastor, como é que eles saem? Eles saem através de um decreto assinado por um homem chamado Ciro, que era rei da Pérsia, que não era judeu. Um homem que não era crente, um homem que não era da igreja. É esse homem que é levantado por Deus para estabelecer a libertação, trazendo para nós a revelação de que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer
e da maneira que Ele quer. Posso dar uma outra aplicação prática para você nessa noite? Para de estabelecer uma única fonte profética para a tua vida. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que a gente tem que pegar a semente, lançar sobre a terra e estender as duas mãos. E não recuar nenhuma das duas, nem a da direita, nem a da esquerda, porque a gente não sabe qual é a semente que vai dar fruto primeiro, ou se as duas vão dar fruto. Mas, normalmente, a gente estabelece um estereótipo para ouvir Deus. A gente sai de casa e a gente diz assim, se Deus falar no coração do pastor Pedro, tem que ser o pastor Pedro, não pode ser nenhum outro pastor. Se Deus falar no coração do pastor Pedro, o pastor Pedro descer do púlpito, for até o meu ouvido e falar, aí eu recebo. Quer dizer que você que manda em Deus? Ah, pastor, mas é porque às vezes eu ligo a televisão e o que eu vejo é gente me ensinando a determinar o que Deus tem que fazer. Estão te ensinando errado. Porque presta atenção, não é a gente que manda em Deus, Deus é que manda na gente. Não vai ser da minha maneira, vai ser da maneira dele. Uma vez, sabe, eu viajei, e olha que eu não bebo, não fumo, mas eu viajei, sabe, num pensamento meu. Eu não era na casa que a gente mora agora, era numa outra casa. Eu entrei em casa pela porta da cozinha. E não sei porquê, mas eu consegui enxergar uma formiga, uma única formiga, andando no meio da minha cozinha. E aí, numa viagem louca, eu olhei para aquela formiga e eu imaginei ela olhando para mim e me mandando colocar açúcar para ela. Coisa de louco, né? Aí o pior, eu imaginei como seria a voz dela gritando para mim. Imaginei como é que seria a postura dela. E, para a loucura ficar melhor ainda, a imagem foi de uma formiga com as patinhas todas para o alto, gritando com uma voz bem fininha. Pega açúcar para mim agora! Olhei para aquela cena e óbvio que veio na minha cabeça o pensamento: quem é você, formiga? Para me dar ordem. Essa casa é minha, açúcar é minha, eu faço o que eu quero. Está gritando por quê? Não te parece ridículo uma formiga dentro da tua casa, no chão da tua cozinha, dando ordem para você pegar a tua açúcar e dar para ela? Mas por que a gente faz isso com Deus? Quando a nossa distância com Deus é infinitamente maior. Quando a diferença de tamanho entre eu e o Senhor, quando eu penso na diferença de tamanho entre a formiga e eu, minha distância com Deus é muito maior. Mas eu quero ficar determinando para Deus. Se o Senhor não fizer assim, eu não quero. Então não queira. O problema é teu. Os mais antigos diriam, arranca a calça pela cabeça. O problema é teu. Mas o problema nosso é que a gente acha que ser crente é mandar em Deus. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, não para ser usado pelo Espírito Santo. A gente quer ser cheio do Espírito Santo para usar o Espírito Santo. Aqui tem uma caneca, a caneca está gelada. A caneca está gelada porque a água que foi colocada dentro da caneca está gelada. Se dentro da caneca tivesse um chá bem quente, a caneca estaria gelada? Não, estaria quente. Sabe por quê? Porque quem determina a temperatura da caneca é a temperatura do líquido que está dentro dela. Não é a caneca que faz o líquido ficar quente, mas é o líquido quente que faz a caneca ficar quente. É o líquido gelado que faz a caneca ficar gelada. É o Espírito Santo dentro de nós que nos molda. Não é a gente que molda ele não aceita esse molde. E é por isso que o texto diz, eu, Senhor, é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então, chega a 70 anos, termina o cativeiro, chega a 70 anos, ele levanta Ciro. E para ficar muito claro que não é ninguém, mas é o Espírito Santo, centenas de anos antes, depois em casa você pode ler, a Bíblia fala que Deus levanta um profeta chamado Isaías para dizer que alguém chamado Ciro se levantaria para fazer essa obra. Ciro não era nem nascido, irmãos. O texto está no capítulo 44 de Isaías, versículo 28 diz assim,
que diz acerca de Ciro? Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Imagine, Deus falando através de Isaías, vai aparecer um camarada chamado Ciro, que nem nasceu ainda, e que vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Sabe por quê? Porque nada foge ao controle de Deus. A bênção que você precisa, ela já foi preparada, ela já está pronta, é só Deus dizer, agora. E o nosso papel é descansar no Senhor. A gente tem que aprender a descansar. A igreja desses dias precisa aprender a descansar no Senhor. A gente faz parte de uma geração imediatista. A gente quer tudo agora, agora, agora. Se você tiver na hora do almoço e de repente tiver que escolher um lugar para comer, você prefere uma comida requentada, desde que seja rápida, do que uma comida fresca, se ela demorar um pouquinho mais. Eu já falei isso em diversos lugares. Tem um filme, é uma dica cultural aqui, chamada Fome de Poder. Não sei se você já assistiu, mas conta a história do McDonald's. Vale muito a pena você assistir. O sucesso do McDonald's, que é hoje a maior rede de lanchonetes do mundo, não tem a ver com o sabor. O sabor pode ser legal, mas não é o sabor que faz o McDonald's ser o que ele é. O sucesso do McDonald's tem a ver com a velocidade da entrega, desde sempre. Eles começaram a primeira lanchonete com esse desafio. Precisamos entregar rápido. As pessoas não querem esperar. Então hoje você pode pegar aquele quarteirão que está lá desde de manhã cedo e comer ele e não reclamar, porque afinal de contas você quer alguma coisa rápida. Domingo à noite, né, é o Dia Internacional do Drive. Né? Se você não passa, né, na cantina da igreja, tu pega o carro e tal, e lá em casa, né, quando a gente vira ali na freguesia, a gente dá uma olhada e tem um McDonald's grande ali, né, quando a gente está a caminho de casa e tal. Pelo tamanho da fila do drive, a gente já sabe, os meninos já sabem. Às vezes eu viro, eu nem sei o que eles querem, mas quando eu viro, ele diz, tá cheio. Ou seja, meu pai não vai parar. Porque hoje a gente quer tudo para ontem. E a gente pega isso e dispensa aqui no altar. Então, o casamento tem que ser para ontem, a promoção tem que ser para ontem, o filho tem que ser para ontem, o dinheiro tem que ser para ontem, o carro tem que ser para ontem, a casa tem que ser para ontem. Vamos embora, Senhor, faz logo, resolve logo isso. Só que eu quero que você entenda que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Ele não negocia isso. Vai ser na hora dEle e do jeito dEle. A pergunta é, quantos aqui querem receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Digam amém. Bem, Ciro é levantado. E ele, então, decreta a libertação do povo de Israel. E o povo, então, volta para Jerusalém. Aí você me pergunta, volta todo mundo, pastor? Não, voltam alguns. E os outros? E os outros permaneceram na Babilônia. Mas como assim? Eles receberam a libertação e não voltaram? Não voltaram. Sabe por quê? Porque tem gente que não quer Deus. Tem gente que quer os benefícios. E é tão pesado que eu vou te dizer, mas eu tenho que dizer, quando os benefícios são entregues por uma outra pessoa, a gente troca Deus por essa outra pessoa. Porque a gente não quer quem está entregando o benefício. A gente quer o benefício que está sendo entregue. Então não me interessa se foi Deus ou se foi o diabo. O que interessa é o que está sendo entregue. Se eu estou recebendo. É por isso que, infelizmente, a gente tem um número maior de gente desviada da igreja do que de frequentador. Porque a pessoa vem para a igreja achando que pode mandar em Deus, achando que Deus tem que fazer na hora que Ele quer. E aí, quando Deus não faz, a pessoa vira as costas e ainda sai falando mal do pastor, coitado. Como se o pastor é quem tivesse a condição de fazer aquilo que a pessoa quer. Se tem alguém aqui nessa igreja que não tem a condição de fazer aquilo que você quer, é o pastor. O pastor só intercede por você. Mas o pastor não te cura. O pastor não faz teu marido voltar. Se tem gente aí fazendo propaganda enganosa, colando no poste, trago o teu marido em 3 dias, procura ele, porque aqui não rola. Ah, pastor, mas eu fui numa igreja que o pastor prometeu. Então é o que a gente está falando de Balaão, né, gente? Que pastor sério? Pastor sério vai orar, vai chorar com você, vai sofrer a tua dor. Mas só vai resolver se Deus falar. E se Deus não falar, não vai resolver. Teve gente que preferiu ficar na Babilônia. Mas teve um grupo que voltou. Teve um grupo que decidiu voltar.
E esse grupo voltou entendendo que tinha que voltar da maneira certa. Aí a gente chega no capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo que a gente leu. No versículo 1 do capítulo 2 de Esdras está escrito o seguinte: esta é a lista dos homens da província de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha sido levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Sabe aqueles capítulos que normalmente quando a gente está lendo a gente quer pular? É capítulo 2. Por quê? Porque quando tu vê uma lista enorme de nomes, tu diz, isso aí não vai agregar em nada na minha vida. A tal da genealogia, né? Quero te dar um conselho. Comece a ler com outros olhos esses capítulos. Porque é impressionante como eles vêm recheados, é igual um Kinder Ovo. Eles vêm recheados de surpresas. Tem umas coisas que você pensa e que faz toda a diferença na tua vida. E o capítulo 2, ele não é diferente. O capítulo 2 nos mostra, né, uma lista de pessoas que decidem voltar para o centro da vontade de Deus. E gente que decide voltar para o centro da vontade de Deus, gente que quer permanecer no centro da vontade de Deus, tem o seu nome destacado numa lista. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, teu nome está na lista, filho? Escute, se você fizer uma soma aqui, a gente está falando de aproximadamente 56 mil homens. Mas a gente não está contando mulheres e crianças. Então, normalmente, a gente triplica esse número para entender a quantidade de pessoas que vieram nessa leva aqui do capítulo 2. Por que nessa leva, pastor? Porque tiveram outras levas. E aí a gente precisa entender que no meio desses 56 mil homens tinham levitas e sacerdotes. E aí está falando da gente. Está falando do povo da igreja. Levita e sacerdote é quem cuida da casa do Senhor. É quem cuida do culto. É quem cuida do religioso. Né? Há um erro, né, em querer definir o levita como músico e ponto. Não, levita também é músico, mas o zelador é levita. Qualquer um que cuide de qualquer coisa, os irmãos que estão aqui na mídia, no som, todos são levitas. Só tem culto porque tem levita. São servos. E como o nome já diz, os levitas são descendentes de Levi. Então todos os que cuidavam do serviço dentro da igreja eram descendentes de Levi. Eram levitas. Só que no meio de todos os levitas tinha uma categoria específica, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram descendentes de Levi, mas obrigatoriamente também deveriam ser descendentes de Arão, que era bisneto de Levi. Então, entenda, você tem uma turma enorme que trabalha no templo, mas você tem uma turma um pouco menor, que são os sacerdotes, que trabalham no templo, mas trabalham com um ofício específico. Eram eles que se apresentavam diante do Senhor. Era o sumo sacerdote, por exemplo, que entrava além do véu, que tinha acesso ao Santo dos Santos, à Arca dos Querubins, para apresentar o clamor e a adoração da nação de Israel. Esse texto, capítulo 2, nos mostra uma lista que está repleta de levitas, que tem sacerdotes, mas na soma tem um desequilíbrio. Como assim, pastor? Porque na soma tem mais sacerdote do que levita. Ué, mas normalmente são mais levitas do que sacerdotes. Por que que na soma tem mais sacerdote do que levita? Porque na hora que aperta, a gente consegue ver a diferença entre os meninos e os homens. Na hora que aperta, na hora em que são oferecidas vantagens, a gente consegue ver a diferença entre levitas e sacerdotes. Em pessoas que cuidam da igreja, entre pessoas que cuidam da igreja e pessoas que cuidam do Santo dos Santos. Entre pessoas que são religiosas e pessoas que são espirituais. Quem está entendendo o que eu estou ministrando, diga amém. E entenda bem, hoje, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Um véu grosso, aproximadamente 15 centímetros de espessura, Deus rasgou isso. Para quê? Para dizer para a congregação inteira, está aberto, está acessível.
Quando você vai para o livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que de toda tribo, língua, povo e nação, Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então hoje a responsabilidade sacerdotal, ela não é só do pastor. A responsabilidade sacerdotal ou a possibilidade do desenvolvimento do ofício sacerdotal é para a igreja inteira. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então todo mundo aqui pode ser sacerdote. Mas e se eu te disser que mesmo podendo, tem muita gente não querendo? Mesmo podendo, tem muita gente querendo ser só religioso, só levita. Eu hoje estava pregando pela manhã e eu estava me lembrando que quando eu era garoto, mais velho um pouquinho, a Nova Jerusalém ela foi organizada, eu tinha 7 anos. Então eu devia ter uns 9 anos, 10 anos. Né? Nessa época ainda, para a molecada da minha idade, falar que era crente era um problema. Né? Hoje em dia, a garotada diz que ninguém encarna, porque tem jogador de futebol, tem ator, tem um monte de gente que é crente. Né? Mas na minha época, se dissesse que eu era crente, todo mundo me zombava. Eu não era batizado com o Espírito Santo ainda, então eu não falava para ninguém. E quando eu falava, eu dizia assim, não, eu vou na igreja, eu gosto da igreja, minha avó é da igreja. Eu não mentia. Eu gostava da igreja, eu ia na igreja e a minha avó era da igreja. Mas eu falava de um jeito que para as pessoas parecia que eu não era crente. Eu vou lá, de vez em quando eu vou com a minha avó. E realmente, de vez em quando eu ia com a minha avó. Porque muitas das vezes eu ia sem a minha avó, eu ia sozinho. Mas eu queria vender uma coisa de que, né? Porque eu não queria esse envolvimento todo. Até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem e nos sela de uma maneira tão tremenda que você não só deixa de ter vergonha de falar que ama Jesus, como isso se torna o seu maior prazer. Quantos têm prazer em estar na presença do Senhor? Diga amém. Esses dias, sabe, eu antes de vir para a igreja, eu estava olhando, né, passando no YouTube e tal, não sei o quê, e aí de repente eu entrei numa live do pastor Silas. E o pastor Silas estava lá na Advec pregando e falando, e ele disse assim, é inadmissível para mim um rapaz faltar ao culto da noite por causa do jogo. Aí eu ouvi assim na igreja, Ih! Porque isso é muito mais comum do que se imagina. Se de repente, né, o pastor Pedro resolve assim, olha, domingo que vem nós vamos fazer um culto, vamos fazer mais cedo, tá? Nosso culto vai começar às 4 horas da tarde, quero a igreja toda aqui. Que isso, pastor? Tem jogo, pastor? 4 horas não, pastor. Deus não é Deus de confusão. Então, a gente fica negociando o tempo inteiro, porque a gente quer servir a Deus na nossa sobra. A gente não quer dar para Deus o nosso melhor. A gente não quer que seja excelente. Irmãos, presta atenção. O Flamengo não paga tuas contas. O Vasco, então, nem pensar, né, gente? O Vasco não paga nem as próprias contas. Como é que vai pagar as nossas, né? O Fluminense perdeu de novo hoje. Se você não sabe, quero te informar, perdeu de novo hoje. Eu sou vascaíno, mas eu estou olhando para trás para ver o Fluminense. Para você ver a que ponto o Fluminense chegou. E o Botafogo, coitado? Meu pastor, o Botafogo corre, mas o Botafogo é a visão de Salomão. Correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Corre, não resolve, não pega, não chega. Tô brincando. É que o microfone está na minha mão. Por favor, só não deixa ele fechar o culto, não. Senão ele vai me arrebentar. Mas como é que a gente troca a presença do Senhor pelo futebol? Como é que a gente troca a presença do Senhor por qualquer outra coisa? Eu perguntei, na verdade eu te pedi para perguntar para o seu irmão se o nome dele estava na lista. Teu nome está na lista como quem? Como levita ou como sacerdote? E se teu nome não está na lista, é porque você é um levita que nem voltou. Você é um religioso que nem a igreja vem. A gente está fechando o aniversário. E a pastora Denise falou aqui sobre algo que a gente ouviu ali no gabinete, sobre algo que tem testificado no coração do pastor Pedro, da pastora Marise, de que uma nova estação está começando. E a nova estação ela tem que começar debaixo dessa seriedade. Sabe, eu tenho ministrado muito lá na igreja, eu tenho falado, sabe, para mulheres, homens, para jovens, para adolescentes. Jesus está voltando, a gente faz parte da geração do arrebatamento e não dá para ficar brincando de ser crente, não, gente. Não dá. É hora da gente se firmar em Deus, porque senão a gente fica na Babilônia. Ou então a gente volta da Babilônia, mas a gente volta da Babilônia com a mente toda distorcida.
A gente traz a Babilônia para dentro da igreja. A gente traz as manias da Babilônia para dentro da igreja. Paulo escreve aos Romanos dizendo: por favor, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Você imagina o apóstolo Paulo de joelho dizendo: rogo-vos. Ele está pedindo, não é para Deus, não, ele está pedindo para o povo que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, culto racional. E aí no versículo 2 ele diz assim: não se conformem com esse mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Presta atenção, não é o mundo que manda na gente, é a gente que manda no mundo. Não é a moda que manda na roupa que a gente usa, é a gente que dá ordem na moda. Eu creio numa igreja relevante. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva, ela caía na graça de todo o povo. Por onde ela passava, as pessoas queriam conhecer, queriam saber, queriam se envolver. A gente não é uma igreja a ser repelida, a gente é uma igreja a ser admirada, a gente é uma igreja atraente, a gente tem algo que esse mundo quer, a gente tem aquilo que o mundo precisa. Então levanta a sua mão, eu quero profetizar nessa nova estação. Deus vai fazer rios de águas vivas fluírem do seu interior. Você vai ter a água que esse mundo precisa, você vai ter o alimento que esse mundo precisa. Você não vai se moldar a eles, mas eles se moldarão a você. Você não vai precisar ceder para sua família, para sua noiva, para sua namorada. Não é ela que vai se adaptar ao teu estilo de vida, porque você tem o Deus de todo poder habitando em você. Oh meu Deus! Aí eu te pergunto de novo, o teu nome está na lista? Sabe, eu ministrei alguma coisa parecida com o que eu estou ministrando aqui nessa noite, sobre essa experiência vivida por extras, por falei alguma coisa sobre essa experiência vivida pelo povo na volta do cativeiro babilônico, e no final do culto, um irmão virou para mim chorando e disse assim: pastor, por favor, eu não consegui horário na tua agenda essa semana, eu sei que o senhor está muito corrido, mas a hora que o senhor falar, se o senhor mandar eu vir aqui 1h da manhã, eu vou vir. A hora que o senhor falar, o senhor tem pelo menos 15 minutos para me ouvir? Falei: claro, irmão, pode vir amanhã. Eu senti no coração, falei: pode vir amanhã. Que horas, pastor? Vem aqui amanhã de manhã. Ok. Depois eu fui saber que ele teve que faltar o trabalho para ir lá. Ele sentou na minha frente. E sabe o que ele foi falar? Ele foi falar para mim: quero aceitar Jesus. Eu quero que o Senhor me batize. Eu vivo com a minha esposa, mas nós não somos casados no papel. Eu quero que o Senhor me case. Eu quero ter o meu nome nessa lista. Eu quero viver para Deus. Irmão, presta atenção, esse é o maior milagre, a salvação de uma alma. Esse é o maior testemunho que uma igreja e um pastor pode carregar. É muito bom quando pessoas são curadas, é muito bom quando pessoas têm um emprego, quando portas se abrem, mas é melhor ainda quando você vê alguém na sua sã consciência, quebrantado diante do Senhor, entendendo: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o que eu preciso para mudar radicalmente. Em nome de Jesus, Deus vai colocar palavras na tua boca. Aqui tem uma fonte que jorra e você vai carregar baldes dessa água para poder matar a sede da tua família, dos teus amigos de vizinhança, dos teus amigos de trabalho. Levanta a sua mão mais uma vez, quero profetizar: por onde você passar, Deus vai fazer a diferença através da tua vida, meu irmão. Deus está colocando o teu nome na lista. É como se o pastor olhasse daqui de cima e visse: todo mundo é sacerdote. Todo mundo é envolvido com a glória. Eita! E quando a glória entra, irmão? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Na verdade, capítulo 5, a Bíblia nos mostra Salomão inaugurando o templo, o primeiro templo de Israel. E aí, como ato final dessa inauguração, os sacerdotes entram com a arca, que era o símbolo da glória de Deus. Imagine a presença, imagine a alegria, imagine a reverência. Irmão, o Templo de Salomão foi uma das obras mais apoteóticas da história. Teve os americanos aí que tentaram calcular quanto Salomão teria gasto nessa obra, e a gente está falando de bilhões de dólares. Você imagine
E aí o ponto máximo é a arca entrando. Só que o versículo 10 do capítulo 5 de 2 Crônicas destaca, e não é à toa, que dentro da arca não tinham nada além das 2 tábuas da lei. Aí você se pergunta, por que que tem esse destaque? Aí você vai ler, né, a carta aos Hebreus, dizendo que dentro da arca tinha as 2 tábuas, tinham também um pote com a porção do maná e a vara de Arão que havia florescido. Ué, então em 2 Crônicas 5:10, alguém tinha tirado de dentro da arca esses outros 2 elementos. Bem, a gente não vai entrar nem na questão de como elas saíram da arca, de quem tirou da arca, até porque a Bíblia não fala. Mas o importante é que você entenda que no momento da inauguração do templo, na hora que a glória entra dentro da arca, não tem o símbolo maior da provisão, que era o pote com a porção do maná. Não tem o símbolo maior da confirmação ministerial, do chamado ministerial, da autoridade ministerial, que era a vara de Arão que havia florescido. A gente não tem tempo para ficar entrando nesses méritos, mas você sabe, né, que o povo desconfia de Arão, né, do sacerdócio na vida de Arão. Afinal de contas, Arão era irmão de Moisés, então o pessoal achava que Moisés estava colocando o seu irmão ali. Toda a congregação tem direito, por que é só o seu irmão? E aí Deus então manda, né, eles colocarem um pedaço de madeira morta na frente de todas as tendas, representando as 12 tribos, e a vara que florescesse era a vara do sacerdote, e foi exatamente a vara que estava na frente da tenda de Arão. Então, a vara de Arão que havia florescido era o símbolo maior de uma confirmação e de uma autoridade ministerial sobre a vida de um homem. Ficava dentro da arca. Mas na inauguração do templo não tem essa confirmação ministerial. E também não tem essa provisão. Pastor, o que a Bíblia quer dizer? O que a Bíblia quer dizer é que tem hora que a gente tem que vir para a igreja e deixar lá fora o nosso título. Quem está entrando aqui não é o pastor, quem está entrando aqui é o servo. Quem está entrando aqui não é o teólogo, quem está entrando aqui não é o professor, quem está entrando aqui não é fulano, ciclano, não. Quem está entrando aqui é o Filho de Deus, é o servo. A vara de Arão fica lá fora. E a provisão? Provisão também. Não entra alguém que tem dinheiro, não entra alguém que é muito sábio, não entra alguém que é muito inteligente, mas entra alguém que é totalmente dependente de Deus, que está esperando o maná cair do céu. Porque se não cair o maná, vai passar fome. Então não tem aquele pote com a porção do maná, não tem aquele memorial de provisão. Fica tudo lá fora. A única coisa que permanece são as tábuas da lei, porque isso ninguém tira da gente. Céus e terra passam, a palavra permanece. Você pode viver um tempo de falta de provisão ou pode viver um tempo de falta de confirmação ministerial. Porque tem hora que olham para você e dizem, isso aí não prega nada, isso aí não canta nada, isso aí é pastor mesmo. Essa igreja aí, não sei não, hein? Falta confirmação ministerial. Muitas das vezes Deus permite isso para forjar o nosso caráter. Mas a palavra e a promessa ninguém arranca. Mas o detalhe é que sem essa banca ministerial de Arão e sem essa autoconfiança numa provisão, diz o texto que a glória, pastor Pedro, enche a casa do Senhor. E o mais lindo disso é que nem os sacerdotes têm autorização para ministrar. O texto diz assim, a glória do Senhor enche a casa de Deus, de maneira que os sacerdotes não podem ministrar. Em outras palavras, a gente está falando de uma reunião de crentes tão despresos de títulos e de provisões. A gente está falando de uma reunião de crentes tão quebrantados que não precisa ter músico, não precisa ter cantor, não precisa ter pregador, não tem que ter pastor. A glória entra e ela por si só faz a obra toda. Sabe, e eu tenho crido nisso para esse tempo. E eu quero profetizar sobre a Nova Jerusalém da Tijuca. Terão cultos em que não vão ter pregadores, não vão ter cantores, não vai ter ninguém aqui falando nada, não vai ter liturgia nenhuma, porque a glória vai resolver por si só. É a glória que vai curar, é a glória que vai batizar, é a glória que vai salvar, é a glória que vai mudar a nossa história, é a presença do Eterno nesse lugar. Oh, meu Deus! Nós precisamos ter o nosso nome nessa lista. Porque senão a gente vai ser procurado e não vai ser encontrado. Onde estão os levitas? Onde estão os religiosos? Eu fico imaginando, sabe, na contagem lá. Zorobabel, Josué, onde estão? Ficaram na Babilônia. Como assim ficaram na Babilônia?
Ficaram lá. Mas não voltaram, não quiseram voltar. E no meio deles, e aí eu termino, tinham os que voltaram, mas que não apresentaram registros. Não entendi, pastor. Não vou ficar lendo para a gente, poder ganhar tempo, vou ser sucinto. Mas o texto, capítulo 2, nos mostra. No meio dos que voltaram, teve gente, e aí é exatamente o texto que a gente leu, o verso que a gente leu. Pois em casa você medita, até porque o culto começa em casa mesmo, tá? Aqui é só um gostinho. O texto diz que no meio da lista tiveram uns que foram reprovados. Voltaram, mas não apresentaram registro. Na hora de reivindicar a terra, porque eu morava aqui. Cadê o registro? Não tem. Então, como é que eu vou te dar terra? Não, porque essa casa aqui era do meu pai. Cadê a certidão de nascimento? Não tem. Ué, então como é que eu vou deixar você voltar? Eu quero que você entenda que não basta ter o nome na lista. Tem que ter o nome na lista e tem que ter o registro da paternidade. Pastor, não entendi. Vou explicar. Hoje pela manhã eu estava pregando sobre isso. Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João nos mostra que Jesus sabia o que tinha na mão, Jesus sabia de onde tinha vindo e Jesus sabia para onde iria. Está tudo no mesmo texto, versículo 13. Vou ler. É por isso que ele consegue lavar os pés dos discípulos e não se sente envergonhado. Eu sei o que eu tenho, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. É por isso que o texto diz, pastor Pedro, que ele se levanta da mesa, faz o que ele tem que fazer e ele volta e se senta no mesmo lugar que ele estava. Ué, mas ninguém pegou o lugar dele? Ninguém pegou o lugar dele. Sabe por quê? Porque ninguém perde o lugar sabendo o que tem, de onde vem e para onde vai. Hoje em dia a gente chega cedo na igreja, eu estava falando hoje de manhã, e a gente sai marcando o lugar. Uma vez eu me espantei, tinha uma fileira lá da igreja que estava marcada pelo estojo de maquiagem inteiro de uma irmã. Era um lugar marcado por um batom, outro por um blush, outro por um POC, não sei o quê. Papapá. Eu falei, meu Deus do céu! Mas quem sabe o lugar que tem não disputa com o outro. Meu lugar no reino está guardado. Está entendendo isso? Diga amém. Eu sei o que eu tenho, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Agora, tem muita gente querendo botar o nome na lista, mas não sabe o que tem, não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. De que igreja você é? Você é filho de quem? Quem é o seu pastor? Quem é a sua paternidade? Você quer ter nome na lista, mas você não tem história. Você quer ter nome na lista, mas você não se subjuga, você não se submete, você não obedece a ninguém. Você lembra da guerra, da peleja de Davi contra Golias? Quando, primeiro, todo mundo faz de tudo para impedir Davi de enfrentar Golias. E aí, o último a se levantar contra essa peleja é o próprio Saul. Saul disse, garoto, ele vai te matar. Você nasceu, ele já era guerreiro. Pelo menos coloca a minha armadura. Fica imaginando, Davi. Não conseguia nem andar com a armadura de Saul. E aí, uma aplicação prática. Só um parêntese, né? Não queira vestir a armadura que não é sua. A armadura dos outros na tua vida só rouba a tua mobilidade. Luta com a tua arma. Aquilo que você precisa para vencer já está em você. Porque tem gente dizendo assim, não venço porque eu não tenho o que ele tem. Não, a arma já está aí na tua mão. O fato é, Saul disse assim, pode tirar isso de mim. Perdão, Davi disse, pode tirar isso de mim. Ele vem contra mim com espadas e escudos, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Esse filisteu vai cair por terra. E aí Davi, muito esperto, Davi não vai corpo a corpo, porque tem que ter inteligência também para lutar com o diabo. Guarda isso no teu coração. Davi não vai para o corpo a corpo, ele fica aqui, ó. Ele sabe que se o demônio pegasse ele, quebrava ele pelo meio. Ele sabia disso. Eu não vou ficar lutando assim, ó. Não, fica aqui na espada. Ele pega na espada, na pedra. Ele pegou 5 pedras. E tu sabe por que ele pegou 5, né? Ele pegou 5 porque ele sabia que Deus podia derrubar o gigante na primeira. Mas se Deus não quisesse, porque poder e querer são coisas diferentes. Deus pode, mas será que ele quer? Eu não sei. Tá aqui a primeira, não caiu, eu tenho a segunda. Tá aqui a segunda, não caiu, eu tenho a terceira. Tá aqui a terceira, não caiu, eu tenho a quarta.
Joguei a quinta, não caiu, eu meto o pé. Esse gigante não sou eu que vou derrubar. Irmão, presta atenção, não estou brincando não, estou falando sério. Porque tem crente, ainda mais assim, uma igreja aí que canta uma só palavra é imbatível, eu serei. Não, nem sempre, tá? Então vamos tomar cuidado. Com unção, imbatível eu serei, e quando Deus manda, porque tem hora que dá ruim. Ué, tribulação faz parte, irmão. Né? Davi sabia disso. Então Davi faz tudo certinho. Pá, derruba o gigante. Bum, gigante cai. Apagadão. Ele nem espada tinha. Ele pega a espada do próprio gigante. Pá, corta a cabeça de Golias. Pega a cabeça de Golias. Eu fico imaginando a marra de Davi. Ah, mas se fosse eu, ia estupar o peito. Cadê Eliabe? Eliabe era o irmão dele. Cadê meu irmão? E ó, mané. E ó. Ah. Pô, se o cara tivesse trânsito, fico imaginando assim. Ah, com a cabeça do gigante. O texto diz que Saul, ele olha lá de cima, chama o seu general e faz uma pergunta. Você lembra que pergunta o rei faz? O rei pergunta assim: de quem ele é filho? O general, sei lá. Eu não sei, não. Descobre. Eu quero saber de quem ele é filho. Quando Davi chega diante de Saul, a primeira pergunta que Saul faz para Davi: de quem você é filho? O filho de Jessé. E aí você vê ao longo da palavra de Deus, profecia acerca de Jesus Cristo, falando sobre o renovo, sobre o rebento de Jessé. Eu quero que você entenda a importância de você ter alguém para te organizar. A importância de você estar ligado a uma fonte. A importância de você ter esse registro. Porque não adianta você ter vontade de fazer a obra do Senhor, mas querer fazer independente, sozinho, sem uma referência. Você pode não ter um pai e uma mãe biologicamente falando, mas Deus tem colocado pessoas como referência para a sua vida. E ser igreja é entender isso. Sem precisar, e aí eu termino agora, sem precisar que o pastor fique puxando a tua orelha. Faça assim com a sua mão. Quero declarar em nome de Jesus que nessa nova estação você vai fluir dentro daquilo que Deus tem falado aqui nessa casa, sem que o pastor Pedro precise ficar puxando a tua orelha. A palavra de Deus em Provérbios diz que a gente tem que aprender com 4 pequenos reinos. Dentre esses 4 estão os gafanhotos. Eu quero falar só sobre eles. Sobre os gafanhotos, Provérbios diz que eles não têm líder, mas eles se mantêm em fileiras. Sabe por quê? Porque o que organiza eles não é puxão de orelha do líder, mas é o respeito ao princípio. É só dito uma vez. Pastor não tem que ficar vigiando teu namoro. Pastor não tem tempo para ficar vigiando como é que você fica dentro de casa. Você vai se comportar não porque o pastor está puxando a tua orelha, mas porque você tem respeito a um princípio que é estabelecido. Isso é nome na lista. Isso é registro de quem você é. O que eu tenho, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu não sou um paraquedista que eu caí aqui de maduro, não. Eu posso te dizer de onde eu sou. Eu posso te dizer aonde é a minha raiz. Irmão, eu tenho ouvido muito profeta vindo do nada. Tu pergunta de que igreja tu é, o cara começa a gaguejar. Tu estuda escola bíblica dominical. Você senta para ouvir um pastor? Então, irmão, para. Porque para você ter nome na lista, para você ser respeitado, para você voltar para sua casa, para você voltar a ter acesso ao templo, porque aqui, nesse capítulo, né, começa o movimento todo de estabelecimento dos fundamentos, da base, da reconstrução do templo. Né? Era a reconstrução de Jerusalém, era a volta do povo para uma cidade que havia sido devastada. Né? E aí podia ser aquela coisa, vamos embora, vamos fazer de qualquer maneira. Não, vamos fazer, mas vamos fazer com organização.
É para fazer? Então vamos fazer direito. É por isso que a gente tem organização para batizar, é por isso que você passa por uma escola preparatória para batismo, é por isso que você não chega aqui no domingo e na segunda a gente está te batizando, é por isso que você tem que se submeter a alguns confrontos, sim, a gente precisa ser exemplo dos fiéis. As pessoas estão banalizando. Aí tem aquela frase, não é uma questão de estar pronto, é uma questão de estar decidido. Então vem do jeito que está e se batiza. 2 semanas já está fazendo besteira aí fora. Sabe por quê? Porque não teve tempo para se santificar. O nome está até na lista, mas não tem registro. Então tem que ter nome na lista, mas tem que ter registro. A gente está pregando aqui nessa noite para uma igreja séria. E entenda, se a base for sólida, tem crescimento. Isso é uma das coisas que mais eu tenho lutado na Nova Jerusalém. Sabe, eu e Denise, a gente tem lutado e a gente tem pedido a Deus, Senhor, não nos deixa enganados. A gente quer crescer, mas a gente quer crescer de maneira saudável, Senhor. Às vezes eu me acho até meio chato no confronto, sabe? De pegar... Esses dias um casal fez gabinete comigo, a gente vai ter agora, 1º domingo de agosto, uma apresentação de novos membros. Que já passaram lá no meu gabinete, já passaram de 70 pessoas. A gente está fazendo, pastor Pedro, de 2 em 2 meses. Isso para mim é um milagre. Isso para mim é um milagre. Mas dentro dessa realidade que a gente tem vivido, e é um testemunho que eu estou contando, porque eu estou em casa. Eu não estou falando aqui para vanglória, não, estou em casa. Mas dentro desse testemunho que a gente tem vivido, eu, por exemplo, recebi um casal, eu sentei e comecei a conversar com ele e disse, não, vocês vão esperar um pouquinho. Ele canta pra caramba, ela toca saxofone, estão vindo de um ministério com uma carta de recomendação, mas a conversa que eu tive com eles me norteou a fazê-los esperar. Não vou receber vocês agora, tem coisa a ser acertada. Quando acertar, eu recebo vocês. Sabe por quê? Porque tem que ter registro, tem que ter organização. Então, que cada vez mais sejamos organizados para que a gente seja como os gafanhotos. A gente se mantém em fileira mesmo sem um pastor estar ali puxando a nossa orelha, porque a gente sabe a voz que a gente ouve, a gente sabe a palavra que a gente segue. Quantos querem continuar nessa linha aqui? Digam amém. Porque eu não estou vindo aqui, irmãos, crendo que essa igreja daqui a 30 anos vai fechar. Não, pelo contrário, eu estou vindo aqui crendo que daqui a 20 anos estarei aqui de novo. E a igreja vai estar 3, 4, 5 vezes o tamanho que está. Eu estou vindo aqui crendo que vai chegar uma hora que Deus vai colocar os recursos nas mãos de vocês. Irmãos, eu cresci aqui na Tijuca, eu passei aqui na porta do meu antigo prédio. Né? Aí a Denise falou assim, moça, está velho, né? Eu falei, já era velho na minha época, agora então o prédio está mais velho ainda. Sabe, é carente de igreja. Sabe, um bairro tão bonito, um bairro tão conhecido. A gente sai aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, a gente fala da Tijuca, todo mundo conhece. Então eu creio de verdade que Deus está mudando essa estação, estabelecendo um tempo de maior compromisso para que todo mundo aqui seja sacerdote nesse novo tempo, irmão. E para que haja um crescimento, mas um crescimento saudável. Sabe, não é um prédio, não é uma torre de Babel que se levanta para cima e que cai de qualquer maneira, mas é o Pentecostes que vai crescendo para os lados, sabe? Atingindo a sociedade, ganhando almas para Jesus. Ah, a Tijuca está perigosa. Nem sei se está. Estou dando um exemplo aqui, pensando. É a igreja que vai trazer a paz para a Tijuca. Seja qual for o problema aqui desse bairro, é vocês que vão fazer a diferença. Você crê nisso? Diga amém. Vamos ficar de pé. Eu queria orar por vocês antes de passar a palavra.